Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Temos uma missão árdua hoje, né? De falar sobre o quarto. Hebreus capítulo 13, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Todos acharam? Amém? Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Agora Mateus capítulo 6, só mais 2 versículos também para fechar. Mateus 6, versículos 5 e 6. Glória a Deus. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos falar sobre o quarto abençoado, tá, irmãos? Nessa noite. Eu estava pensando, né, no quarto normal, quarto de uma casa. Esses dias eu fiquei pensando um pouco aqui nesse texto aqui, e a pergunta que me veio é a seguinte: como é que é o quarto, né? Como é o quarto de uma casa ou de um apartamento, né? Mas vamos falar de casa. Como é que é um quarto de uma casa, irmãos? Normalmente ele tem o que, o quarto? Ele tem uma porta e uma janela. Tem mais alguma coisa? Normalmente ele tem uma porta e tem uma janela. Certo? Agora, existem outros tipos de quarto que tem banheiro também. Aí já não é mais só quarto, né? Chama de suíte, né? Quando o quarto lá, principalmente o quarto de casal, né? Às vezes tem um banheiro também. Então aí a gente chama a suíte, né, do casal. Ou então, além de banheiro também, existem aqueles quartos que tem outras coisas mais. Que aí são pessoas que moram numa casa talvez mais bacana, né? Ou tipo um casarão, uma mansão. Normalmente uma casa assim mais bacana, assim, mais de granfa, né? Tem closet também, não tem? Em vez de ter um armário normal, nem a maioria dos irmãos tem um guarda-roupa, né? Tem gente que tem closet. Closet você guarda lá um monte de coisa, roupa, tudo tem direito, calçados, né? É aquela festa, né, irmãos? Então, normalmente, irmão, se você for pensar na estrutura, né, do quarto, é assim. Agora, o que costuma ter dentro do quarto? Foi uma outra pergunta que me veio. O que costuma ter dentro de um quarto? Aí sim, tem uma cama de casal, né? Ou de solteiro, se for quarto de solteiro. Tem um guarda-roupa, como nós acabamos de falar. Ou pode ter closet. Tem um ar-condicionado. Aqui no Rio, por exemplo, a maioria das pessoas tem que ter um ar-condicionado dentro do quarto, né? Senão a pessoa não consegue nem dormir, né, irmãos? Porque se você abre a tua janela para tentar amenizar o calor dentro do seu quarto, os mosquitos tudo entram, te leva, se bobear, te joga lá no quintal.
Porque é muito mosquito, ainda mais com esse negócio de dengue aí, meu irmão. Só Jesus, né? Então, normal. Pô, eu sei que é caro, que a conta de luz fica cara, mas o Rio, nossa cidade aqui faz muito calor, né? Então, normalmente, os quartos costumam ter também um ar-condicionado. Basicamente é isso, irmãos. Cama e um guarda-roupa. Às vezes tem uma mesa de cabeceira, né? Perto da cama. Alguns irmãos devem ter isso também, uma mesinha de cabeceira. Às vezes tem um telefone na mesa de cabeceira, mas normalmente é isso, é uma cama e um guarda-roupa. Tem outros que têm, por exemplo, televisão no quarto, né? Tem DVD, às vezes tem aparelhagem de som dentro do quarto, tem gente que gosta disso, né? Aí vai de acordo com cada um, né? Tem gente que tem computador dentro do quarto, é aquela festa, né? Mas a gente entende, irmãos, assim, quando a gente fala da estrutura do quarto, né? E aí a gente começa a pensar na nossa vida espiritual. Quando a gente fala dessas coisas que tem no nosso quarto. Por exemplo, a janela, né? O que a dona de casa faz de manhã? Depois que todo mundo acorda, levanta, o pessoal vai tomar café, aquela coisa toda. Depois a pessoa faz o quê? Ela costuma fazer o quê? Abrir a janela de casa, não é verdade? Porque se você não abrir a sua janela, o quarto fica fechado o dia todo, daqui a pouco vai se encher de ácaro, né? Porque não abriu, não correu ali, não ficou arejado, não correu uma ventilação, aquilo ali pode trazer algum problema, talvez respiratório, não sei, tem pessoas que têm esse tipo de problema. Mas é interessante você abrir a janela do seu quarto de manhã, né, para entrar o vento, para entrar o sol. Mas não é importante isso? Daí a gente vê o seguinte, que o vento, muitas das vezes, ele é uma figura de quem, irmãos? Uma figura até do Espírito Santo, né? Então é interessante você de manhã abrir a janela do seu quarto e deixar o vento entrar, né? E aqui eu vejo 4 lições importantes sobre o quarto, mas assim, vamos falar das coisas primeiro daqui da terra. Daqui a pouco a gente vai entrar nas coisas do céu, né? A primeira delas, que o quarto precisa ser limpo e arrumado. Já pensou, irmãos, se o nosso quarto for tudo desarrumado, tudo sujo? Normalmente as irmãs, né, as donas de casa reclamam dos maridos e dos filhos. Por quê? O marido quer chegar em casa do trabalho e quer tirar o sapato, jogar no lugar, a calça quer jogar no outro lugar, a blusa quer jogar no outro lugar e ele quer entrar para o banheiro para tomar banho. E a esposa normalmente vem atrás do camarada, ou ela vai catando a bagunça, ou ela vai brigar com ele para ele voltar e tirar a bagunça que ele jogou tudo no quarto. Normalmente é assim, não é? Normalmente não é assim? Pô. Normalmente a pessoa chega até com pressa e sai jogando as coisas de qualquer maneira, uma coisa para um lado, outra coisa para o outro, aquela confusão, e daqui a pouco a madame já está reclamando, porque o cara está fazendo bagunça dentro do quarto. Não é assim que acontece, irmãos? Mas é interessante que a esposa, né, de manhã, como eu estava falando, ela abre a janela do quarto durante o dia e à noite ela fecha. Não é assim que a gente faz, que todo mundo faz? É assim, irmão. Abre de noite, fecha de dia. Abre de dia e fecha de noite. Abriu de dia, o vento vai entrar, o quarto vai ficar arejado, né? Isso é legal porque, como eu estava falando aqui, o vento fala da pessoa, do Espírito Santo. E o sol? O sol também entra dentro do teu quarto, né? Entrar o sol da justiça dentro do teu quarto. E à noite você fecha a janela. E a janela fechada fala de quê, irmãos? Fala de proteção, né? Fala de privacidade. Privacidade da família, né? Do casal ali. Então, o nosso quarto precisa ser o quê? Limpo e arrumado. Muitos pais não cobram dos filhos isso. Tanto da menina como do menino, de a camarada começar a aprender a arrumar a sua cama. Eu me lembro que eu
Lá em casa eu tenho duas irmãs mulheres, né? E meus pais tinham também empregada doméstica. Então eu levantava da minha cama, nem olhar para trás, irmãos. Sabe? Mas tem uma coisa de bom. Eu nunca gostei de bagunça. Quarto ficar bagunçado não. A menina lá arrumava tudo lá para mim, lá na cama, mas eu nunca fui de deixar nada espalhado. Nem livro, nem brinquedo. Eu sempre gostei de deixar as coisas mais ou menos organizadas. Mas quando eu cheguei na escola militar, que eu aprendi a arrumar a cama. Eu já tinha o quê? Uns 18, 19 anos, irmãos. 19 anos. E aí que eu fui aprender esse negócio de arrumar a cama. Entendeu? E lá no quartel os caras eram chatos, porque tinha uma medida. A manta ficava dobrada numa ponta da cama e na outra também tinha outra manta dobrada. E ali os caras calculavam a medida e você tinha que fazer na medida. Senão você perdia o final de semana, ficava trancado dentro da escola. Olha que besteira. Parece besteira aos nossos olhos assim falando agora, né? Mas não, tudo tem um propósito. Inclusive o que acontecia com a gente lá. Então, o quarto precisa ser limpo e arrumado. Segunda lição que eu vejo, que o quarto precisa ser respeitado. Ou seja, irmãos, respeitado em que sentido? Respeitado em relação aos pais, né? O casal, e também em relação aos filhos. Por quê, irmãos? Porque você e eu, como pais, o Alan tem 10 anos, é uma circunstância diferente. Mas se o Alan tivesse 18 anos, eu não poderia sair entrando no quarto dele de qualquer maneira. Entendeu? Tinha aquela coisa assim, filho, tudo bem, pai pode entrar e tal. A não ser que eu estivesse desconfiado de alguma coisa e fosse querer surpreendê-lo em alguma situação. Mas normalmente é interessante os pais também respeitarem o espaço dos filhos. Aquele espaço ali que ele tem. Ele é adolescente, ele está ficando jovem, né? Está virando homem, ou a garota está virando já uma moça, está chegando nessa idade de 18, 20 anos. É interessante você respeitar isso aí, sabe? Então, porta do quarto, você entra no seu quarto, muitas das vezes, o que você faz? Você fecha a porta dele, né? Você fecha a porta, né? Privacidade, as pessoas têm que respeitar o seu espaço ali. Né? Os filhos também não podem sair entrando de qualquer maneira no quarto dos pais, porque é chato, é sinal de que o negócio é meio bagunçado, né? Então precisa ver isso aí. É um local que precisa se pensar nisso, de se ter um certo respeito. Em terceiro lugar, eu vejo que o quarto ele precisa ser saudável. Ele precisa ser um ambiente saudável para a família, sabe? Isso que eu estava falando, essa questão de ser limpo, ser arrumado, ser organizado, isso também está ligado a isso aqui, ao fato de ser um ambiente saudável. Em quarto lugar, o quarto precisa ser seguro. Tem que ser um lugar que traga segurança. Já pensou se você for dormir com medo, irmãos? Como é que você vai conseguir dormir? Tem muita gente aqui no Rio de Janeiro sofrendo de problema emocional, de depressão, de tudo, porque o cara não consegue às vezes dormir direito, com medo da violência, com medo de tiro, né? Eu moro num condomínio ali na Edgar Werneck, e ali dá para você ouvir todos os tiros da Cidade de Deus. E hoje as pessoas estão assim, ficando doentes com muita facilidade na área emocional por causa da violência da cidade. Se a pessoa, você entra no seu quarto e fica com medo, não, você tem que entrar no teu quarto, deitar ali, você dormir na paz do Senhor. Dormir tranquilo. Tem gente que, começa aquele bum, estourando bomba, dando tiro para tudo quanto é lado. O cara vai ficar doido, não vai? E ali a gente escuta muito, irmãos. Muito tiro. O negócio é brabo. E é um lugar que a família precisa se sentir segura quando está no quarto.
Principalmente na hora de dormir. Senão o cara fica maluco. Então, irmãos, para que o nosso quarto seja abençoado, como deve ser o nosso quarto? Como deve ser o quarto de um cristão, de um casal cristão, de uma família cristã, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Em primeiro lugar, precisa ser um lugar de santidade. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz assim, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou seja, o casamento, né? Bem como o leito sem mácula, sem mancha. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Tem que ter santidade, irmãos. Santidade no nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento sexual, né? O cristão, ele não pode se relacionar com uma pessoa do mundo, com uma pessoa que não conhece o Senhor, que não conhece a palavra de Deus. Aí às vezes a gente escuta algumas frases, né? Tipo, não, irmão, entre quatro paredes vale tudo, né? Quem inventou essa frase aí deve ter sido Satanás, né, irmãos? Deve ter sido o diabo que inventou isso aí, pô. Por quê? Você pode ter um relacionamento muito bom, sexual com sua esposa, e não quebrar nenhum princípio da palavra de Deus. Pode ter uma vida sexual fantástica, saudável, sem você quebrar princípios da palavra, sem você pecar, você viver numa boa. Agora aqui, o autor de Hebreus ele está falando claramente de um assunto relacionado ao adultério, à impureza sexual. E a nossa vida conjugal, ela precisa ter o quê? Pureza, ser sadia. Né? Eu soube de uma história, irmãos, que pastorzão velho de guerra estava viajando, né? Fazendo as suas selfies na viagem. E a esposa ficou em casa. E ele já viajando, curtindo, né? Aquela coisa toda. E sabe como que Deus é, né, irmãos? Deus, ele cuida do seu povo e muitas das vezes ele avisa, né? E Deus já tinha levantado homens de Deus, profetas, para falar com o pastor. Falou, filho, olha a sua esposa. Você tem que viajar com ela, não é para viajar sozinho. Entendeu? Há momentos para viajar sozinho e há momentos para viajar com a família, viajar com a esposa. E eu acho que ele não deu muita atenção, né? Porque olha aquilo que os homens de Deus falaram. Um belo dia, a mulher do camarada sozinha em casa, chega o mendigo, bate na porta, toca a campainha lá no portão. O pastor morava numa casa bacana, grande, com piscina, aquela coisa toda. A mulher do pastor foi atender o mendigo. Aí ele falou, minha senhora, pelo amor de Deus, eu preciso tomar um banho, me ajuda aí, me dá um prato de comida. Aí a mulher falou, não, tudo bem, tem um chuveirão ali próximo à piscina, o senhor pode tomar seu banho lá. E ela deixou ele entrar lá, tomar o banho, e foi para dentro de casa. Nisso que ela está dentro de casa, vem aquela coisa dela dar a volta, né? E ela saiu da sua casa, deu a volta e viu lá o camarada tomando banho. Irmãos, resultado, a mulher não ficou com o mendigo? E tu não sabe da maior, meu irmão. Quando o pastorzão velho de guerra voltou da viagem, a mulher do camarada era advogada. E ela botou o pastorzão para fora de casa. E vive com mendigo. Aliás, não é mais mendigo, né? É ex-mendigo. Aí você pode falar assim, pastor, isso é brincadeira? Não, não é brincadeira não, irmão. É a vida real.
Vida real, e você vai brincar com o diabo? Vai brincar com o diabo? Essa é a realidade do mundo espiritual, irmão. Entendeu? Por isso que você lê aqui, o autor de Hebreus fala, bem como o leito sem mácula. Entendeu? Aí imagina, irmão, perder para o mendigo, você vai ganhar de quem? Não é isso que o pessoal do mundo vai falar? É, pô. O cara vai virar o quê? Vai virar uma chacota, né? Infelizmente. Então você tem que ter cuidado com essas coisas, irmão. Cuidado com a sua vida conjugal. Né? Há um momento para ir para o monte. Há um momento para jejuar. Há um momento para buscar. Há um momento para você ficar com a sua esposa. Para a sua esposa ficar com você. Para sair com você. Sabe? Porque se deixar de lado, irmãos, vai virar presa. Presa fácil. Outro caso interessante também, uma irmã, aquelas irmãs que gostam da academia, né? Isso, irmãos, eu estou falando de povo crente. Estou falando do povo de fora, não. A irmãzona lá, saradona, né? Cheia de silicone, marombeira, e tá lá, mesma coisa, tirando foto, né? O maridão também de lado, lá meio esquecidão. E ela tirando fotos, fazendo altas poses, né? Aquelas fotos que a mulherada gosta de fazer, né? E botando tudo lá no Facebook. E era uma mulher muito bonita, né? Tudo bem que como é que se diz? Não existe mulher feia, existe mulher pobre, não é isso que o pessoal fala, irmão? É verdade. E ela deu aquela turbinada no corpo dela, aquela coisa toda. No mínimo o povo começa a elogiar. E aquilo deve ter mexido com o ego dela e ela esqueceu o irmãozão. Deixou o irmão meio de lado. Resultado, irmão, sabe o que aconteceu? Perdeu o marido. Agora, sabe para quem que ela perdeu o marido? Para uma mulher desse tamanho. Irmão, é o que a gente fala, irmão. Você vai brincar com o diabo? Vai brincar com o diabo? Sabe? Ou trocou a menina, trocou a esposa do corpão para uma pessoa de um super corpão, né, irmãos? E aí, o que a gente fala, né? A casa caiu, né? Hoje está sozinha. Aí as pessoas falam assim, poxa, meu marido ia me trocar por essa pessoa. Pô, não brinque, irmãos. Não brinque com o seu relacionamento, com o seu casamento. E não brinque com Jesus. Sabe? Muita gente quer brincar com Jesus. Não brinca com Jesus, não. Jesus não sabe brincar, hein? Tem muita gente também que fica preso ao passado, irmãos. Sabe? Ah, eu tive um relacionamento há 20 anos atrás, ele era maravilhoso, ou ela era... Esquece isso, meu irmão. Deus te deu um varão aí, Deus te deu uma varoa. Vai curtir com o teu marido, com a tua esposa aí. Esquece o passado que você viveu lá. Se foi bom, se foi ruim, ó, joga lá no fundo do mar. Sabe? E vai viver a tua vida abençoada com aquilo que Deus colocou na tua mão hoje. Curte hoje, aproveita hoje. Investe hoje. Sabe? Que o diabo trabalha aí. Quando eu entrei na Força Aérea, não tinha praticamente, era meia dúzia de mulher que existia na Força. Meu irmão, se você for ver hoje, vai chegar um ponto que vai ter mais mulher do que homem. E lá tem todo tipo de gente que você possa imaginar, como tem em qualquer outra instituição, irmão. Tem na polícia, tem no bombeiro, tem em qualquer lugar, no meio civil. E o povo não está brincando não, irmãos. E a gente vê tanta coisa e ouve tanta coisa que está acontecendo, sabe?
Vê gente que estava na igreja bem, daqui a pouco o camarada não quer mais saber de igreja. Não sei quem ele conheceu lá dentro, se foi lá dentro mesmo, ou ela, né? Eu conheci lá jovens que estavam firmes com o Senhor, aquela coisa toda, o Facebook da irmã lá, uma benção, só Jesus, 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 agora não estou vendo mais. Cadê Jesus aí? E isso está acontecendo. Lá tem um trabalho também, tem um trabalho de união evangélica, né, dentro do quartel, em que se fazem cultos, se faz culto, se prega a palavra e tudo, e vai um número bom de pessoas lá. As pessoas que não são evangélicas que estão indo mais. Glória a Deus, porque aquele trabalho é para isso mesmo. É para evangelizar. Lá você vê o povo de Deus. Pô, cadê o povo de Deus, irmão? Sabe? E você vê que muita gente, ó. E o diabo gosta de destruir família, irmãos. Gosta de destruir casamento, relacionamento. Sabe? A gente tem que abrir o olho, tem que estar vigilante na terra. Aí você vê, né, homem casado, muitas das vezes, mandando o zap para a irmã solteira, mandando não sei o que no Facebook para a irmã solteira, ou irmã separada, né, divorciada. Eu não sei se ele quer consolar, né, a irmã, né? Mas o cara está dentro da igreja, ele é casado, ele não precisa consolar. Para que ele vai consolar a irmã que é solteira ou que se separou? Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Aí o cara está dentro da igreja e está lá, ó, mandando o zapinho para a irmã. Se eu fosse a irmã que recebesse o zap lá do abençoado, eu não sei, irmão, é a resposta que eu ia dar. Falei, irmão, sai fora disso aí que o inferno está atrás de você, todinho. Tem que ser alguma coisa assim para dar um choque na pessoa, irmãos. Porque isso aí, o sangue de Jesus tem poder. Sabe? Gente que é casada, irmãos, e está mandando mensagem para solteiro. Pode parar. E a pessoa pensa que o diabo não está vendo não, né? Jesus está vendo, os anjos estão vendo, os demônios também estão vendo. Porque o cara pega lá, o camarada pega o zap lá, e está vendo lá a foto da irmã. Ah, as irmãs também, né? Tem irmã também que fica vendo foto do varão lá. Ô, meu irmão. Pô. Aí o diabo fala, ah, então é esse camarada aí, né, que tu... É ele? Vou dar um jeitinho para vocês se encontrarem. Olha, irmão, pode ser a pessoa mais feia do mundo. Se o diabo ficar ali em volta dela ali, ó, você vai ver coisa aí que, sabe? Você vai olhar assim e falar assim, poxa, caramba, eu não tinha percebido isso não. Ilusão. É ilusão, irmãos. Sedução. Espírito de sedução ali em volta da pessoa. Você vê coisas na pessoa ali que, pô, sai fora, pode repreender isso que é laço. É laço. Então, em primeiro lugar, irmãos, nosso quarto precisa ser um lugar de santidade. Segundo lugar, precisa ser um lugar de intimidade. Quando você leu lá, Mateus capítulo 6, que Jesus fala assim, ó, entra no teu quarto e fecha a porta, né? Fecha a porta. Fechar a porta do quarto fala disso, fala de intimidade. Intimidade com Deus, né, irmãos? Intimidade com o Senhor, lógico. Dentro do quarto também tem a intimidade do casal. Mas ali naquele texto de Mateus 6, Jesus está falando nitidamente de quê? Intimidade com o Pai. Intimidade com o Senhor. É um lugar de quê ali, irmãos? É um lugar de comunhão, né? Lugar de intimidade, lugar de comunhão com o Senhor. Lugar que normalmente o casal ali, ele ora junto, conversa, planeja as coisas para a família, para eles, sabe? Então é um lugar ali que precisa ter o quê?
a presença de quem? Do Senhor ali junto com o casal. Lugar que você busca a Deus. É onde há o quê? Aquele texto lá de Salomão que fala da corda, né, de 3 dobras, né? O Senhor está ali com você. O Senhor está ali com o casal, está ali com os dois. É um lugar de comunhão. Lugar de intimidade. Terceiro lugar, porque o nosso quarto seja abençoado, precisa ser um lugar de segredos com Deus. Sabe? Você ora junto com a sua esposa no quarto e você ora só você. Né? Aí o teu pai que te vê lá em secreto vai te recompensar, né? É um lugar de segredo, irmãos. E tem coisas que você vai orar, que você vai colocar na presença do Senhor, que não é para você falar para ninguém. Que não é para você falar com ninguém. Segredo seu com Deus. Quando acontecer, quando cumprir, tu vem aqui e fala, pastor, quero dar um testemunho aí. Quero falar para a tua igreja o que Deus fez. Eu orei em segredo, em secreto lá com o Pai, e Deus me deu a vitória. Sabe, é um local que você está ali orando ali, Senhor, cumpre a tua palavra. Não fala para ninguém, sabe por quê, filho? O negócio vai atrasar, hein? Se ficar contando para o povo vai começar a secar a tua oração e o negócio vai dar ruim, vai atrasar esse troço aí. Então não fala para ninguém, irmão, espera cumprir. O nome do Senhor vai ser glorificado, tu vem aqui dar testemunho, o povo vai glorificar, vai ser uma benção. Então não conte seus segredos, segredo que você tem com Deus, segredo que você tem com a sua família, não fale para ninguém. Só para o Senhor. Certamente Deus vai cumprir, irmãos. Deus vai cumprir a sua palavra e vai te dar vitória. E quarto e último lugar, para que o seu quarto seja abençoado, precisa ser um lugar de descanso. Ô, pastor, descanso? Descanso. Não é só para você dormir não, irmão. É para você aprender também a descansar no Pai. Descansar no Senhor. Veja a sua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 6 aí. A partir do versículo 30. Vamos ler aí rapidinho esse texto aí. Olha o que diz aí. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Irmãos, não é para você andar inquieto, preocupado. Não é? Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando a meu favor. Sabe? Vai chegar a hora que Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Olha, homem esquece. Homem fala hoje, amanhã esquece de tudo. Se eu te perguntar o que você almoçou ontem, você nem lembra mais. Mas Deus não esquece, irmão. Deus não esquece de nada que Ele te promete, que Ele te prometeu. Pode demorar um pouquinho, né? O diabo pode batalhar lá, querer travar a tua bênção lá no mundo espiritual, mas você vai orando. Senhor, toma essa peleja nas tuas mãos, que essa guerra é sua, não é minha. E você só ora e só dá glória e coloca esse problema na mão de Deus, e Deus vai batalhando, enviando o anjo, arranca a tua bênção lá, bota o inimigo para correr. Aquilo que o diabo estava travando, Deus vai lá e libera. Daqui a pouco ela vai se materializar no mundo físico. E Deus, Jesus vai falar assim, eu te prometi aí, cumpri, rapaz. Eu não sou mentiroso, não sou homem.
É o Deus que não pode mentir. Como diz lá Paulo a Tito, né? Deus que não pode mentir. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Então descanse. É um lugar que você tem que descansar, irmãos. Não adianta nada você ficar inquieto, preocupado, perturbado. Senhor, mas o meu filho está passando por isso. A minha filha está passando por aquilo. Ó, Deus ama muito mais teu filho e tua filha do que você. Se você ama, imagina Deus. E Ele é um pai muito melhor que nós. Né? Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é coisa simples, né? Está ao meu alcance de fazer. E aquilo que foge do meu controle? Aquilo que foge do seu controle? Quando teu filho está bem longe de você, só Jesus para guardar, irmão. Só Ele para livrar. Né? Só Ele para enviar lá o socorro, enviar o livramento. E você descansa no Senhor. Eu me lembro de uma irmã que ela saiu de uma vigília tarde. Uma irmã, assim, Deus usava muito ela no louvor, uma bênção. Uma menina, bonitona ela, sabe, morena, bonita, com cabelão. E ela parou num ponto de ônibus para pegar o ônibus. Já era tipo assim, mais de meia-noite, né? E daqui a pouco vieram 3 camaradas suspeitos andando na calçada, vieram em direção a ela e ela teve aquele sentimento assim que poderia ser assaltada ou acontecesse até coisa pior. E ali ela começou a orar a Deus e ela fechou assim os olhos, né? Curvou a cabeça. Falou, Senhor, envia teus anjos aqui para esse lugar e tal, me guarda, porque vem esses homens aí com mal encarados e aquela coisa toda, e ela começou a orar ali. E quando ela abriu os olhos, irmãos, que ela levantou a cabeça, que ela abriu os olhos, ela viu vários homens em volta dela. E aqueles garotos, quando chegaram próximo a ela, assim, eles deram a volta e foram embora. Do jeito que ela orou, irmão, Deus enviou o anjo. Deus enviou vários anjos ali para guardar ela. E eu te pergunto, onde estavam os pais dela? Estavam em casa, esperando ela voltar da vigília, que eram crentes também. E os pais dela poderiam fazer alguma coisa por elas? Não, irmão. É o Senhor. O Senhor que guarda nossos filhos, que livra, né? É Ele que cuida. Se você cuida bem, Deus cuida 1 milhão de vezes melhor do que você. Onde a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança, irmão. Amém? A mão do Senhor chega lá e alcança. Então aprenda a descansar nele. Ah, mas eu não tenho um tostão na carteira, irmão. Irmão, fica tranquilo. Deus vai tocar em alguém, Deus vai fazer alguma coisa. Entendeu? Deus vai fazer com que chegue algo aí nas tuas mãos. Sabe? Eu já vi Deus permitir a pessoa ir para o culto, pessoa abençoadíssima, irmão. Foi lá, pregou, Deus operou, foi uma benção. Quando o irmão foi se despedir do pastor, meu irmão pensou assim, puxa vida, agora o pastor vai me dar uma ofertinha aí, nem que seja para eu pegar o ônibus. Meu irmão puxava assim, ó, meu bolso aqui tem a chave do carro, mas o irmão puxava assim, ó, não tinha nada no bolso dele, meu irmão. Nem uma moedinha. Eu acho que tu tem aí pelo menos R$1 na tua carteira, 2, né? Você é milionário. E aí, no final do culto, o que o pastor fez? Paz do Senhor, meu irmão. Vai com Deus. Paz do Senhor, tapinha nas costas. E vai. O que o irmão fez? O irmão pegou a biblinha dele, botou debaixo do braço e foi andando, irmão. Andou 2 horas para chegar em casa. Aí tu fala assim, puxa, pastor, que derrota, né? Não é derrota não, irmão. Deus trabalhando, né? Só
A tua vitória vai chegar, mas tem um processo aí. Tem um processo aí de Jeová nessa causa. Quando Deus completar esse processo, irmãos, tua vitória vai chegar. Amém? Estou até fugindo um pouquinho aqui do negócio. Tua vitória vai chegar, vaso. Segura aí. E aconteceu também desse mesmo irmão chegar num lugar, pregou, né? Esperando que, né, o pastor também abençoasse ele, na mesma condição. Né? Teve um irmão, Deus tocou no coração do irmão. Irmão, tu mora onde, hein? Eu moro lá em Quintino. Tá bom. Minha mãe também mora lá, entra aí. Levei o camarada lá, deixei na porta da casa dele. Pronto, filho, tá aí, tá tudo bem? E você não sabe dar maior, irmãos. No carro, no caminho, por isso você tem que estar ligado com Jeová. No caminho, Deus tomou o irmão no carro e Deus usou o irmão para falar comigo, que foi uma bênção. Não tinha nada combinado. Falou coisas que eu já sabia, que Deus falou que ia cumprir. Irmãos, que coisa linda. Sabe? Aquele camarada, aquele pastor virou meu amigo. Hoje é meu amigo ele. E ele estava falando para mim no carro, ele falou assim, meu irmão, olha só, vou te falar. É muito difícil a gente sair de uma consagração, de uma vigília, ainda mais essa hora da noite, alguém chegar para a gente e falar assim, pô, entra aí que eu vou te levar. E você vai para cá, o irmão mora lá do outro lado. Aí ele falou, cara, só Jesus mesmo para fazer isso. Para tocar no coração do irmão e a coisa fluir. E é mesmo, irmãos. Se Deus não fizer, se Deus não falar, se Deus não tocar, não vai acontecer nada não, irmão. Tu vai andar 2 horas mesmo. Não vão te dar nem um realzinho. O motorista não vai querer te dar carona, o motorista do ônibus. Né? Antigamente a gente passava por baixo da roleta, né? A gente era pequeno, passava embaixo da roleta. Hoje em dia não existe mais isso não. Então, em nome de Jesus, aprenda a descansar no teu Deus. Amém? Aprenda a descansar no Senhor, irmãos. Deus tem controle da tua vida, da tua família. Ele é soberano. Ele é que comanda tudo. Só acontece comigo e com você o que Ele permite. O que Ele não permitir, você entendeu? Está tudo no controle de Jeová. Confia no Senhor. O Senhor é bom. Amém? Irmãos, então se nós colocarmos tudo isso aí que foi falado em prática, Deus vai te abençoar? Deus vai me abençoar? Vai. No início daquele versículo 4 de Hebreus capítulo 13, ele fala lá algo legal, interessante. Ele fala assim, digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Se seu leito é sem mácula, é um local que tem o que, irmãos? Tem a honra de Deus. Amém? Tem a honra do Senhor ali, junto com você, com a sua esposa, com você, com o seu marido. É um local abençoado. É um local que tem a honra de Deus. E se você também tem esse costume de entrar no seu quarto, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 6, fechar a porta do teu quarto e orar em secreto lá com o teu Deus, o que Jesus fala lá no finalzinho? O teu Deus que te vê aqui em secreto, te recompensará, irmão. Teu pai, né? Teu pai que te vê em secreto ali, vai te recompensar. Amém? Então tu já viu, cara, que o teu quarto não é só para você se jogar na cama e dormir e roncar, não, né, irmãos? Esse negócio de roncar, a mulher fica desesperada, né, irmãos? Então é um local para você descansar no Senhor, um local de santidade, né? Um local de intimidade com Deus, intimidade entre o casal, um local de bênção, irmãos. O quarto é um local de bênção, é um lugar de bênção.
para você e para sua família, para mim e para minha família. Amém? Vamos ficar de pé?